Então, agora a gente vai perpassar as letras do Fast Hug Meetings, né? Em relação ao que é possível fazer, depois a gente pode conversar mais a respeito. Então, na parte da alimentação, a gente vai principalmente se preocupar com a absorção dos medicamentos que têm alguma interação relevante, tá? Programar pausas e aprazamentos. Se for necessário fazer modificações de formas farmacêuticas, a gente vai ter que fazer, orientar o preparo, fazer as substituições necessárias. E, assim, é muito importante, então, estar junto com a equipe, porque a gente vê bastante coisa, assim, que acontece que não é a melhor prática, né? Como o preparo no mesmo copo, no mesmo grau, né? E que também o seguinte, a indústria ela não respalda a modificação dessa forma farmacêutica. Então, eu já ouvi relatos assim, os antihipertensivos não estão funcionando, não estão não está baixando, não está reduzindo a pressão arterial. Então, assim, fazer uma queixa técnica de um medicamento que foi produzido, foi formulado para ser administrado íntegro, é muito complicado. Então, dizer que é farinha, né, é um pouco complicado, porque também tem a variação, tem o próprio paciente, né, é um pouco difícil tu atribuir causa a uma inefetividade terapêutica nesse sentido. A não ser que tenha uma literatura muito assim, né, que diga que não há grandes problemas. A gente tem escassez de literatura quanto a isso. Em relação a laxativos, isso até é um dos itens do round, do checklist do round, né, que é se o paciente está evacuando, né, e também verificar se o paciente já tinha um hábito intestinal com dificuldades, enfim. Esse paciente vai receber opioide, ele vai ter dificuldade na sua evacuação. Tentar optar pelo laxativo mais adequado à via e ao tempo de ação, porque por muitas vezes o paciente já está constipado há uns 3 dias e começa a lactulose. Ora, não vai fazer efeito no tempo que se deseja. Então, eu preciso lançar mão de um laxativo um pouco mais rápido, né? Então, tem que esclarecer isso para a equipe também, né? Que uma lactulose, ela não vai fazer o paciente evacuar, talvez não em até 72 horas, né? Então, dependendo... E é um paciente que ele está imobilizado, ele não tem estímulos para evacuação, né? Também a gente pode contribuir no uso de procinéticos, né, na seleção, né, e também na suspensão dos mesmos, né, porque às vezes fica na prescrição por um bom tempo e o paciente já se resolveu da sua gastroparesia, né. E se o paciente está apresentando diarreia, será que algum medicamento pode estar provocando isso, né? Em relação à nutrição parenteral e suplementos, fazer acompanhamento laboratorial dos exames, enfim, né? Isso é bem possível. Então, aqui só 2 exemplos que eu vou trazer que, pelo menos na minha prática, ocorre mais, né? Que é a interação da fenitoína com a dieta interal. Então, uma das coisas que a fenitoína ela é prescrita normalmente um comprimido de 100 miligramas a cada 8 horas. Fazer 3 pausas ao dia numa dieta que é contínua é muito complicado para o paciente. Ele vai ter que ficar 12, conforme esse estudo aqui que sugere 2 horas antes e 2 horas após, é inviável, né? O paciente não vai receber todo o aporte nutricional. Então, a literatura mesmo assim sugere uma forma injetável, então, se o paciente tem acesso, é disponível fazer a forma injetável, ou prescrever de uma maneira, que é o que a gente tem sugerido agora mais recentemente, é colocar, então, 200 miligramas a cada 12 horas, pensando em 2 pausas apenas, né? Isso daí é uma prescrição por peso, né? Não é a padronizada ou a comum, né? Prescrição comum. Então, é uma adaptação que a gente tem feito. E da levotiroxina, a equipe agora está mais assim,
ligada, assim, né, entendendo. Bom, então em relação à analgesia, então a dor, ela é um dos principais, uma das principais memórias que o paciente tem da UTI, né, porque cerca de até 80% dos pacientes vão ter dor em algum momento, né. Só que a dor ela é altamente individual, né? Que ela pode ser somática, visceral, neuropática. E a dor, ela tá linkada também com a agitação, com delírio, com desenvolvimento de delírio. Então a dor, ela pode ser do próprio tubo, da injúria tecidual, de cuidados de UTI, né? Então, o paciente que fica ansioso, ele vai acabar tendo mais dor também, enfim, né? É uma sensação muito difícil, às vezes, de medir um paciente crítico, né? Tem escalas específicas para paciente que não consegue se comunicar, né? Através de faces de dor, né? Algumas outras avaliações nessas escalas. E normalmente vai se utilizar a via endovenosa devido ao início rápido e titulável, né? Normalmente se lança a mão de infusões contínuas e de repiques, que a gente chama, né? Que são doses de suplementares ou doses a mais, né? Não sei, talvez em algum, quem não é daqui, talvez chame de outra forma, né? O repique, né? E também se utiliza também num paciente um pouco mais estável, né? A via subcutânea e a via interal, principalmente para desmame. Então, dentre os medicamentos que se utilizam como analgesia, né? Se usa muito fentanil, principalmente por conta da estabilidade hemodinâmica, porque a morfina ela faz uma liberação de histamina que pode causar hipotensão. Então, se o paciente já está instável hemodinamicamente, pode vir a atrapalhar, né? E, assim, um dos problemas maiores, assim, dos opioides, né, é a abstinência. Então, um paciente que já está uns 4, 5 dias com infusão de fentanil, ou de morfina, enfim, até a morfina intermitente, ele pode vir a fazer uma síndrome de abstinência pela interrupção abrupta, né? Então, é um paciente que vai se demonstrar ansioso, irritado, agitado, né? Enfim, manifestando outras, como taquipneia e a rinorreia e a piloereção são específicas dos opioides. Então, normalmente se faz as pausas, né? De sedação, normalmente no turno da manhã, e se esse paciente ele se agita, se ele não ele fica desconfortável, enfim, né? Ou até precocemente se inicia a metadona, que é um opioide de longa meia-vida, né? Que vai auxiliar nesse desmame, porque o fentanil ele tem a meia-vida muito curta e também se acumula nos adipócitos, então essa interrupção ela pode vir a trazer síndrome de abstinência, não só na interrupção da analgesia, como também da sedação. E é um paciente que normalmente vai estar constipado, tá? E se usa também, se lança a mão de não opioides, tanto para poupar os opioides, né, para não usar tanto opioide, mas também com o objetivo de fazer uma analgesia multimodal. Então, se usa bastante dextroquetamina, né, que é a ketamina, a dexmedetomidina, né? Paracetamol, dipirona, se evita ANI em UTI por conta do risco de insuficiência renal, né? Mas pode se usar assim há 1, 2 dias, né? E também pode se utilizar para dor neuropática, carbamazepina e gabapentina. Agora, em relação à sedação, tem uma escala, né, utilizada, ela é mais aplicada, assim, pelo menos na UTI onde eu trabalho, se usa sempre a escala RAS. A gente ainda não tem a rotina de avaliação da dor, né, usando a escala da dor, né, o protocolo está sendo elaborado.
mas a de sedação se utiliza bastante. Então, o objetivo na UTI é manter o paciente calmo, acordado quando possível, mas tem algumas indicações que aquele paciente ele vai precisar de uma sedação mais profunda. Então, o paciente de UTI, ele vai se demonstrar ansioso e agitado, né? Mas é importante identificar as causas, né? Se é a dor que está provocando isso, se o paciente está em delírio, se ele está hipoxêmico, hipoglicêmico, hipotenso, se ele está em síndrome de abstinência, né? Se ele tem um dano cerebral agudo. Então, também é usado em infusões contínuas, também, eventualmente, alguns repiques. Só que a sedação excessiva, ela traz muitos prejuízos, né? É um paciente que vai ficar mais tempo em ventilação mecânica, mais tempo de UTI, ele tem um risco de fazer a polineuropatia do doente crítico, né? Ele vai fazer uma redução da motilidade intestinal também. Então, é importante conhecer as indicações desses medicamentos, as escalas, os alvos, né? Então, o paciente, ele não pode estar muito agitado porque tem muito risco de extubação, de puxar ou remover catéteres, né? Então, é necessário fazer esse despertar diário, né? Então, é importante que se saiba a indicação específica, um paciente que está com síndrome do desconforto respiratório agudo grave. Então, é um paciente que vai precisar, até para poder ficar adequado ao ventilador, né? Ter a sedação mais profunda, né? Se o paciente está em prona, em hipoxemia refratária, controle de hipertensão intracraniana, também se utiliza bastante propofol para ajudar nessa redução de hipertensão intracraniana. É uma condição de UTI neurocrítica. Então, os medicamentos mais utilizados para uma sedação mais leve, então, é a dexmedetomidina e propofol, e uma sedação um pouco mais profunda, o midazolam, e o diazepam a gente acaba utilizando mais a via interal para ele, né? O diazepam injetável mais para crise convulsiva mesmo, mas o diazepam interal para ajudar nesse desmame do sedativo também, para evitar a síndrome de abstinência. Então, agora vamos para a letra T do Fast Hug Maintenance, né? Então, a profilaxia de TEV, assim como num paciente de andar, né, de unidade de internação também, ele precisa ter, né? Ele tem um risco bem aumentado de TVP, e é maior no trauma, né? Existem scores de risco, tanto para paciente clínico como para paciente cirúrgico. É possível utilizar então heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular. Os pacientes que vão ter contraindicação vão ser aqueles com sangramentos intracranianos ou sangramentos de trato gastrointestinal. Quando não é possível, né, então utilizar, se prescreve, né, a instalação de compressor pneumático. Então é importante que se tenha familiaridade com as indicações, né? E sempre reavaliar, assim, se o paciente já está 2, 3 dias com um compressor pneumático, agora, nesse momento, é possível ele entrar com a profilaxia farmacológica. O compressor, ele é um pouco desconfortável, né? Ele fica fazendo aquelas compressões rítmicas, né? Então, ficaria melhor até para o paciente, porque normalmente o compressor, ele tem mais na UTI, no bloco cirúrgico, né? Então, agora vamos para a letra H, que trata do delírio, né? O delírio, ele também tem uma escala própria, que faz umas perguntas assim, as perguntas são meio sem pé nem cabeça para o paciente, para ver se ele está antenado, né? Por exemplo, a pedra boia na água, então se ele disser que sim, né? Não é uma resposta coerente. Então, tem várias perguntas para ver se ele está em delírio. Claro, ele não pode estar com sedação, né? Ele tem que estar sem sedação nenhuma, né? Porque às vezes tem um paciente que tem. É mais fácil identificar um paciente com delírio hiperativo, que é um paciente agitado, que grita, né, que chama, enfim, né? Que fala coisas às vezes sem nexo, do que um paciente com delírio hipoativo, que é um paciente quieto até demais, né? Então é difícil de detectar isso.
Mas o que o delírio é? O delírio ele precisa ser prevenido, na verdade, né? Melhor do que ser tratado. Então, o delírio ele aumenta o tempo de permanência na UTI, tá? Ele tem um aumento de custo e mortalidade, está bem relacionado ao aumento de mortalidade, né? A causa, ela pode ser devida a medicamentos? Quais, né? O uso de antipsicóticos é bem controverso, assim, até se coloca como primeira opção o haloperidol, né? E tem outros também, mas os estudos também não são de grande, assim, robustez, né? Então, se tenta primeiro as medidas não farmacológicas. Então, aqui eu trouxe um estudo publicado ano passado, que foi um farmacêutico que liderou um protocolo de higiene do sono, né? E em relação foram feitas mensurações em relação à duração do sono e a qualidade desse sono. Então, o farmacêutico estava responsável por revisar os medicamentos e fazer um atrasamento que não tivesse administrações na madrugada, né? Então, que o sono do paciente seja o mais possível, ou mais dentro do fisiológico, né? Então, desligar alarmes quando fosse, assim, não fosse atrapalhar a rotina, né? Não fosse botar o paciente em risco, né? Então, uma série de medidas foi um protocolo que foi colocado em prática nessa UTI americana. Tá? O delírio ele é um pouco difícil, né, de intervir, né? Eu particularmente eu tenho dificuldades um pouco, né? Mas tem alguns medicamentos que a gente pode indicar, né, que se evite, né, pelo menos nesses pacientes. Agora a letra U, né, que é em relação à profilaxia de úlceras de estresse. Há uns anos atrás, assim, a gente via mais, né? Assim, todos os pacientes de UTI tinham profilaxia de úlcera de estresse, todos, sem exceção. Inclusive, iam de alta para a enfermaria com esse omeprazol e dali ia para casa com o omeprazol. Só que assim, ó, a profilaxia de úlcera de estresse, ela é estritamente para a condição crítica do paciente, naquela situação, naquele contexto, a não ser que ele tenha um problema prévio, tá? Por quê, né? Porque a proteção da mucosa gástrica, ela está prejudicada, né? Existe um risco de ulceração e perfuração, tá? Mas essa incidência, agora com estudos mais robustos, né, ensaios clínicos, enfim, essa incidência reduziu, porque antes eram estudos observacionais, né, e tal, que a incidência parecia ser maior. E também, se estudos mais recentes, né, sistemáticos, inclusive, mostraram que a dieta enteral ela é protetora. Então, um paciente de muito alto risco é aquele que não tem a dieta enteral, né? Então, os pacientes que esse seria o ponto de corte para uso, né? Então, um paciente de muito alto risco e um paciente de alto risco. O que seria, então? É um paciente de muito alto risco, é um paciente em ventilação mecânica sem a dieta enteral, né? Ou que tenha doença hepática crônica, tenha coagulopatia conhecida, ou dois ou mais fatores da categoria de risco moderado, então paciente em choque, em sepse, né, com insuficiência renal aguda, ou até com dieta enteral, daí entra no risco moderado, mas se ele tiver mais do que dois itens desse aqui, ele já vai para alto risco. Então, assim, essa é uma avaliação agora que ela é mais frequente. Então, o paciente está com dieta enteral, saiu da ventilação, às vezes os médicos têm um pouco de dificuldade de querer tirar o omeprazol, assim, tá tudo se encaminhando para o paciente ser estubado e tal. Vamos tirar o omeprazol? Ah, não, vamos tirar, só vamos sair da ventilação. Então tá, a gente vai tentando aos poucos reorganizar, né? As publicações mais recentes estão melhores, né, em relação a isso, trazem mais segurança. Então, em relação agora ao controle glicêmico, eu particularmente acho uma área um pouco difícil para mim, né? Porque
às vezes é bem complicado atingir a glicemia entre 140 e 180, e quando já se instala uma insulina em infusão contínua, o protocolo assim é bem confuso e complicado assim de manejar, e sobe um pouco, desce um pouco, e aquele negócio da da insulina, a absorção na bolsa, as concentrações padronizadas, enfim, o manejo de hora em hora, o risco de hipoglicemia. Então, na minha prática, eu acho um pouco complicado. Ainda bem que nós não temos muitos, assim, embora eu ache que tem pacientes que teriam até indicação de começar antes, né? Mas, via de regra, a prática é mais na NPH mesmo, antes de se começar de qualquer forma, assim, né? Quando é possível, porque o paciente hipoperfundido, né, instável, ele, se for fazer uma insulina subcutânea, a absorção vai ser bem prejudicada, né? Então, um paciente com droga vasoativa, enfim, se dá, no fim, preferência para fazer uma insulina contínua, né? Então, existe algum medicamento que pode estar provocando essa hiperglicemia? Porque a hiperglicemia de estresse, ela não é porque o paciente era diabético, é porque a condição crítica dele está fazendo com que ele desenvolva, né, esse aumento da adrenalina, aumento do glucagon, do cortisol, que faz com que aumente a glicemia. Agora, entrando na conciliação de medicamentos, né? Na UTI, talvez seja um pouco difícil de começar uma rotina de conciliação de medicamentos, porque os pacientes às vezes não vão estar em condições de nos informar muitas coisas, né? Ou se eles não estão em ventilação, às vezes estão acordados, mas confusos, né? Ou com o Glasgow, né? Que é uma escala de neurológica, enfim, um Glasgow menor que 15, daí ele conversa contigo, mas não faz muito sentido algumas coisas, né? Então, agora nesse período assim que a gente ficou sem visitas, né, sem visita dos familiares, a gente mesmo assim quis começar a conciliação, né, a gente reestruturou algumas coisas da conciliação aqui no hospital e começamos a conciliação na UTI. Então é basicamente assim, a gente usa muito o telefone, ligamos para os familiares, né? E naquilo que é possível, se o paciente está lúcido e orientado, a gente conversa com o próprio familiar. Então, assim, talvez esse medicamento ele não vai ser iniciado imediatamente, né? O paciente não tem condições, está instável clinicamente, mas é importante para o registro dessa informação. O paciente usava antidepressivo, usava benzodiazepínico, e isso, principalmente para esses medicamentos aqui, ou antipsicóticos, isso pode estar atrapalhando até o desmame da ventilação, o paciente muito agitado. Então, às vezes o antipsicótico, o antidepressivo, ele vai ajudar nessa parte, porque ele tem uma situação de base anterior à sua internação. Então, a gente vai usar de outros recursos, familiares, prontuários, prontuário do paciente, receitas, frascos, caixas, enfim, né? A gente tem que tentar. Então, a nossa rotina, ela parte da seleção dos pacientes, né? A gente tenta selecionar aqueles que teriam um risco mais aumentado ou que tenha já na evolução algum indício de que usa medicamentos em casa. Se obtém essa histórico detalhada, se compara com a prescrição hospitalar, e as intervenções, elas vão ser feitas ao longo da internação na UTI, porque a gente comunica o médico, a equipe, enfim, né? E daí a gente vai acompanhando, o paciente está melhorando, enfim, será que já não daria para retomar o medicamento antidepressivo dele? Será que não poderia retomar sei lá, algum outro medicamento que ele utilize, enfim? E daí a gente vai fazer intervenções ao longo desse período, né? Então aqui eu trouxe um caso, uma paciente nossa, que ela internou devido a um choque séptico de foco pulmonar, mas ela tinha várias comorbidades já, né? Então, ela tinha transtorno do humor bipolar, depressão. Ela tinha
feito uma tireoidectomia por neoplasia, tinha hipoparatiroidismo, oclusão intestinal, ela tinha ressecado uma parte do intestino. Então, ela foi hospitalizada em maio e a gente entrou em contato com a nora da paciente, que foi a que acompanha. Então, a gente tenta buscar o familiar que mais tenha contato com os medicamentos do paciente, né? Quem é o familiar que ajudava o paciente em casa, que tinha uma noção, né, dos medicamentos. Então, essa nora, ela acompanhou por um tempo a paciente nas consultas, só que essa paciente suspendeu os medicamentos por conta própria, quando estava com sintomas psiquiátricos controlados. Então, foi possível obter uma receita, né, ali no caso do Centro Clínico Gaúcho, né, e ela estava mantendo apenas a nortriptilina, a quetiapina e o Puran, né, que é a levotiroxina, e o TSH dela bem aumentado, assim, né, ela não estava usando muito bem, né. E também usava loperamida, porque ela tinha diarreia crônica. E até um certo ponto o pessoal não sabia porque ela tinha diarreia, né? Depois se viu que era por isso. Então, foi colocado, então, os medicamentos esses, nortriptilina e quetiapina não são padronizados no GHC, que é a instituição nossa, né? E que o familiar, a gente já pergunta, não é padronizado, será que poderia trazer, né? Então a gente, lá no round, a gente conversa, eu consegui as informações e tal, né? Então, em um certo momento, até certo momento não foi necessário prescrever, mas a paciente estava com muita dificuldade ela é uma paciente muito agitada. Então, se começou esses antipsicóticos, né, esses medicamentos ali interais e tal, até que ela conseguiu ser estubada, enfim, com mais tranquilidade, né. Então, vamos passar para um segundo demonstração de caso, assim, né? É uma paciente, então, que teve uma queda de 2 metros de altura, fez fraturas de múltiplos arcos costais, ela fez um trauma raquimedular grave, né? Franqueolar. E então a gente entrou em contato com a família, porque já tinha esse histórico de depressão e fibromialgia, né? Então, esse aqui também é um gatilho, né? Dizer o que o paciente tinha de diagnóstico prévio, né? Então, ela usava estalopram e amitriptilina. Então, os medicamentos não estavam na prescrição vigente, né? Isso a gente registra, e a gente tem um combinado, assim, de evoluir depois de conversar com a equipe, assim, no que for possível. Então, a gente conversou com o intensivista, que optou por reiniciar o estalopram, né? Com plano de prescrever assim que o familiar trouxesse o medicamento, né? Então, a gente fez todo um combinado com a família para trazer. Daria para comprar como não padronizado, só que ele requer um processo, enfim, um sistema, enfim, para a Comissão de Farmácia Terapêutica aprovar, comprar, enfim. E às vezes o familiar já tem em casa, o familiar não se dispõe a trazer, né? Bom, agora em relação a antimicrobianos, né? O que o farmacêutico acaba fazendo, assim, na UTI, né? Isso também vai depender como é que o controle de infecção auxilia junto, até se o controle de infecção tem farmacêutico também, né? Mas, assim, o foco que a gente dá, pelo menos na UTI, assim, é ficar avaliando, né, essa terapia empírica até que saiam as culturas, né, e esse antibiótico seja descalonado, né, para o ajuste definitivo. Essas avaliações são feitas a cada 48, 72 horas, né, à medida que a cultura vai sendo processada, enfim. Em relação ao tempo de tratamento, se o controle de infecção já delimita, já ajuda na nossa prática, né? Senão a gente vai ter que controlar isso também, né? E mais recentemente, assim, se tem estudado, né, a conversão da via EV para via oral ou via sonda, né, daqueles fármacos que são altamente biodisponíveis, com vistas à redução de custos, né, que facilita a alta, né, e que não vai comprometer desfechos clínicos. Então, a gente também tem que fazer um monitoramento da efetividade e segurança, né? Ver se aquele antimicrobiano não está falhando
na sua ação, né? Se tem que fazer algum ajuste de disfunção renal hepática, a gente acaba fazendo na UTI de disfunção renal, assim, só se o paciente já tem uma definição mais clara dessa disfunção renal, porque às vezes o clearance dele ou varia muito, né? Ou se é um paciente que está em diálise contínua, né? Ele não vai sofrer ajuste, tá? E se for uma diálise intermitente, tem que ver se. Daí a gente pode trabalhar bastante com reaprasamento, né? Colocar para depois da diálise, ou se a diálise não tem um horário específico, tentar programar para de noite, então aquele antimicrobiano. Se tem que fazer uma dose a mais, né? Isso vai depender daí de como que o perfil do paciente também, né? Então, se faz uma atuação farmacêutico intensivista, ele vai fazer uma atuação complementar ao gerenciamento de antimicrobianos, se aquele hospital tiver esse tipo de stewardship, né? Então, aqui eu trouxe esse estudo aqui, que foi publicado agora, acho que foi ano passado, eu acho, que são os impactos clínicos e econômicos das intervenções do farmacêutico clínico em relação aos antimicrobianos dos pacientes críticos, né? Ele traz também todas as fórmulas, assim, cálculos para analisar impacto financeiro, é bem interessante, impacto econômico, né? Então, lembrando, né, que no paciente séptico, né, isso eu falo bastante para os residentes que estão começando, assim, não façam intervenção de dose em paciente séptico, deixa a dose plena, né? Tem que esperar, porque o paciente, ele vai ter um volume de distribuição muito aumentado, tá? Ele vai fazer uma reposição volêmica agressiva, enfim, as primeiras 24 horas, 48 horas, não se mexe em antimicrobiano, tá? Principalmente naqueles que são hidrofílicos, tá? Enfim, né? Inclusive, em alguns vai ser necessária a dose de ataque, né? Então, isso é uma coisa que quando eu fui residente, no meu começo da minha residência, eu não sabia disso. Então, eu passei alguns perrengues, né? Então, já logo que chega a turma nova de residentes, eu digo, não façam ajuste na sepse, por favor. Então, aqui eu trouxe uns quadros, enfim, né, que demonstram essa alteração farmacocinética do paciente crítico, né? E também outra intervenção que a gente pode fazer hoje em dia, aqui há uns anos para cá, foi colocado pelo menos em todos os pacientes da UTI que tem a garantia de ter a bomba de infusão, de já vir no complemento do antimicrobiano, da piperacilina, tazobactam, do meropenem, ceftazidima, já vem uma indicação de via EV estendida, EV infusão estendida. E daí o complemento ele já vem prontinho com o tempo de infusão necessário. Então, principalmente todos os pacientes da UTI, a gente com certeza, e alguns no andar, agora que tem mais bombas de infusão, né? Até quando, no período pior, assim, da pandemia, faltou bomba de infusão. Então, só os pacientes da UTI tinham bomba de infusão. No andar não tinha quase. Então, no andar se fazia infusão comum, de 1 hora, 30 minutos, 1 hora, né? Então, e também é importante esclarecer para a enfermagem o motivo pelo qual as infusões são prolongadas, são estendidas, porque eu já escutei que a infusão estendida do pipetazo é para não dar diarreia. Então, é necessário explicar para a enfermagem porque o motivo pelo qual as infusões são assim, né? Dessa forma.